Oi, gente! Como é bom ter vocês aqui nesse canal. Eu espero que este canal esteja ajudando muito a vida de vocês a se transformarem dia após dia. Hoje eu queria falar com vocês sobre algo que eu tenho meditado esses dias, sobre a natureza. Pois é, não só sobre a natureza, mas sobre as coisas que Deus criou. Tem um ensinamento que eu tive meditando esses dias que é bem bacana. Eu estava conversando com uma colega esses dias e ela falou que quando ela chega em casa, o cachorro dela recebe ela com muita alegria, mas ele fica todo feliz. E quem já criou cachorro ou cria sabe que realmente é assim. Quando a gente chega em casa, quando a gente sai para algum lugar, quando a gente chega, eles recebem a gente com muita alegria, a gente com muito entusiasmo. Eles aproveitam intensamente a nossa chegada. E outra coisa que eu observo são as formigas. Inclusive a Bíblia fala sobre esse relato, que as formigas não têm oficial, nem dominador, nem líder. E contudo elas preparam a comida delas no verão. Então as formigas, elas sem pensar, agem por instinto, elas têm uma coisa chamada proatividade, que é quando eu não preciso ninguém mandar eu fazer. Eu faço sem precisar ninguém mandar. As formigas são assim, elas são proativas. E daí eu estava meditando sobre isso, sobre algumas coisas que a natureza tem, os animais têm, as coisas que Deus criou, as coisas que não pensam, que não têm a capacidade de pensar, a forma como elas se comportam. Que tipo o cachorro, ele recebe o dono com muita alegria. Mas nós que pensamos, não deveríamos também receber as pessoas que a gente ama com muita alegria, com muito entusiasmo? A presença das pessoas que a gente ama não deveria ser algo intenso para as nossas vidas e a gente não deveria, não é, aproveitá-las com intensidade e recebê-las com alegria? Não deveria ser assim? Nós, como seres humanos, não deveríamos ser proativos, como as formigas, não é verdade? Não precisar ninguém mandar eu fazer, eu vou lá e faço, sem precisar ninguém mandar eu fazer, porque as formigas são assim. E daí eu fiquei pensando em uma coisa: Deus colocou nos que não pensam, na criação que não pensa, que não tem a capacidade de pensar, a forma que deveria agir as que pensam. Inclusive, Jesus usou muito a natureza para ensinar algumas coisas. Ele disse que as flores, elas não se preocupam com nada, que os pássaros não se preocupam com nada. E Deus alimenta eles e Deus cuida deles. Então Deus colocou nos que não pensam, na criação que não pensa, a forma que deveria agir as que pensam. Você deveria estar despreocupado como os pássaros ficam. Eles não semeiam, eles não fazem nada e Deus os alimenta. Você também deveria agir assim, você que é um ser pensante, deveria agir como aqueles que não pensam, como os pássaros, eles estão despreocupados. Você também deveria agir assim, sabe por quê? Porque você perde o hoje que lhe foi dado, preocupado com o amanhã que não foi lhe dado ainda. Você perde algo que você tem, preocupado com algo que você não tem ainda. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: observe a natureza, observe as coisas que Deus criou, observe como elas se comportam. Você vai extrair daí os maiores ensinamentos da sua vida, as maiores lições, os maiores conhecimentos. Jesus usava as coisas que ele criou, a natureza, para ensinar coisas valiosíssimas. Eu queria trazer esse vídeo dizendo para você o seguinte: olha, observe as coisas que Deus criou, os que não pensam, porque você vai ver neles que Deus gostaria que você que pensa agisse dessa forma. Deus não cria nada sem propósito, Ele tem um propósito para todas as coisas. E eu sei também, eu aprendi, eu fiquei pensando essa semana que realmente isso é uma verdade. Deus colocou nos seres que ele criou, nos que não pensam, como deveria agir os que pensam. Assim como o cachorro recebe
o dono com muita alegria. A pessoa que ele ama, que cuida dele com alegria. Não deveria ser assim com você? Por que você não recebe os seus com alegria? Por que você não é proativo como uma formiga? Inclusive o Salomão também falou muito sobre isso, tá? Ele falou que os coelhos são frágeis, mas eles constroem a casa deles nas rochas. Eles não dão desculpa que são frágeis para não conseguir. Nós também não deveríamos ser assim. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Observe tudo que Deus criou, a forma como Ele criou e a forma como elas se comportam, para você ver que você, que é um ser pensante, deve agir como aqueles que por instinto agem sem pensar, de uma forma muito sábia. Que essa palavra abençoe grandemente o seu coração e que você possa realmente ser transformado através dela. Eu sou a Wanda e eu queria deixar para vocês um abraço cordial.